Nessas manhãs de maio, extremamente saborosas, límpidas, transparentes. O que nos causa uma chateação é que nós tivemos que nos afastar desta ecologia para que ela pudesse se tornar exuberante. Que pena. E esta transparência é esse tempo que parece que nós respiramos uma atmosfera tão bonita e que de um outro lado, uma imensa de uma escuridão, sem sabermos direito como nos conduzir, mas temos a certeza, não se perturbe o vosso coração. Então é essa a nossa segurança, por isso que os nossos olhos podem brilhar, por isso que o nosso coração pode ficar aquecido, por isso que os nossos pés, eles podem caminhar com firmeza e com leveza, porque a confiança que nós temos, ela não é em nós mesmos, mas em Jesus Cristo, esta pedra angular, essa força que nos entregou de uma forma extremamente amorosa e nós estamos aqui. É claro que hoje nós não poderíamos deixar de parabenizar a você, querida mãe. É o amor terreno mais próximo do amor de Deus. Este é o seu dom maior, minha querida mãe. É este amor incondicional. É este amor verdadeiro. Quando a gente às vezes vê na porta de um presídio, alguma reféns e convulsões lá dentro, a primeira a chegar é a mãe. O filho pode ser um grande assassino, mas é o meu filho querido. É esse amor incondicional, é esse amor verdadeiro, é esse amor feminino de entranhas. Então, é nós agradecermos profundamente. É esse amor de ternura. A ternura é uma palavra que a gente às vezes usa e nem sempre a gente sabe direito o que ela significa. Eu também não sei. Mas o que eu sei te dizer é que diante de uma mulher que deu à luz, em que a enfermeira traz aquela criança que brotou de dentro do seio daquela mulher, ela toma a criança e se você tirar uma fotografia, você vai perceber que o olhar daquela mulher, mãe, está totalmente descentrado dela mesma e totalmente voltado para aquela criança. Ela não está perguntando sobre mitocôndrias, ela não está perguntando como é que foi formado o fígado, não está preocupada com DNA nem com RNA, mas é um mistério. É isso que é ternura. É mergulhar no outro totalmente e totalmente não voltada para si próprio ou para si própria, mas para o outro. Esse é o olhar de ternura. Essa ternura que nós necessitamos, de nós sermos mães uns para com os outros. É gerar a vida para que o outro tenha mais vida e vida em abundância. Então, é com você, minha querida mãe, que nós temos a primeira ligação. A primeira. E não é só por isso que ter a primeira ligação, mas é a ligação mais importante na vida de um ser humano. Por isso esse dia para nós, ele é de uma importância imensa.
É pedir ao Senhor que nos conceda esse dom da ternura, esse dom da delicadeza, esse dom da gentileza, esse dom da cordialidade uns para com os outros. Este momento está nos ensinando isso. Nós somos matriculados, talvez numa escola que nós não estávamos querendo, mas fomos matriculados. É nessa escola misteriosa em que nós vamos tendo que aprender a fraternidade como realidade mais bonita. Então, este amor que mais se aproxima do amor de Deus, agora nos causa estranheza, meu irmão, minha irmã, nos causa estranheza a nossa percepção de Deus. É o que Jesus está falando para nós em todo esse capítulo 14 de São João. A percepção que nós temos de Deus não é uma percepção de mãe amorosa. A percepção que muitas vezes e muitos têm de Deus é um Deus juiz, um Deus severo, um Deus mal-humorado, um Deus entristecido, irritado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Esse Deus que cria uma florzinha chamada gibson, que cria uma margaridazinha na floresta e que ninguém vê, que cria os pássaros, essa maravilha dessa nossa natureza, desse azul, desse planeta Terra que gira uma rotação exata. Ele não pode ser mal-humorado, ele não pode ser juiz, ele tem muito mais coração de mãe com uma criatividade imensa. Nosso Deus, ele não pode ser daquele olhar triangular, arquiteto do universo. Pode até ser, vamos discutir isso aqui agora, mas não é este o olhar. Me recordo que um padre, inclusive, já morreu, que não foi dessa diocese, é que colocou em cada coluna da igreja um quadro, nas 12 colunas, um quadro com esse triângulo e esse olhar frio, calculista. Me desculpem, mas também nosso olhar de Deus também não pode ser assim. Porque senão não haveria delicadeza, não haveria ternura, não haveria bondade, não haveria coração de mãe. Então, nosso Deus também não pode ser negociador, porque mãe não é assim, né? Olha, eu te dou isso, mas você tem que fazer isso. Você tem que sacrificar dessa maneira. Quase que uma negociação para poder oferecer aquilo que eu desejo. Difícil, né? Porque nosso Deus é muito mais próximo de dois filhos, que um vai e fica, pede, e o outro fala, pai, eu vim aqui só para sentar no seu colo. Essa é a nossa relação com Ele. É uma relação de gratuidade, não é uma relação de cobrança, uma relação de amor, sentar no colo, encontrar a proteção, assim como a gente encontra no colo da nossa mãe a proteção, encontramos no amor dela a nossa orientação, encontramos no amor de Deus a nossa orientação, Jesus como caminho, como verdade, como vida, vida em abundância. O caminho que nós temos que percorrer, que é Ele mesmo, né? E a verdade que nós somos chamados a vivê-la, né? Então nosso Deus, Ele conhece o fundo de nosso ser. Durante 9 meses, segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, Ele foi nos tecendo, porque não foi a mamãe nem o papai que nos teceu no útero de nossas mães, foi Ele. Então Ele nos conhece a fundo, Ele nos conhece na nossa origem, e por essa razão Ele foi nos tecendo de pura bondade. Então Jesus vem
dizer para nós o coração do pai, que é coração de mãe. A parábola mais bonita, como uma jovenzinha que todos os dias chegava da escola e lia esta parábola do Pai Misericordioso. O padre virou para ela e disse assim: olha, minha filha, você está condenada a se salvar. Você está condenada a se salvar. Porque nós precisamos é disso, meu irmão, minha irmã. Nós necessitamos é disso, né? Então aquele pai que, aguardando o filho que na sua liberdade foi para um país longínquo, não precisa de ser um país longínquo geograficamente. Às vezes nós estamos longe de Deus, mas próximos, né? A distância, ela não é medida em metros nem em quilômetros, mas é a intensidade de amor. Ele se afastou do pai, se afastou da casa, né? E o pai todos os dias lá na varanda da casa, olhando na curva da estrada para ver se o filho volta. E na esperança, na esperança. E aí, um belo dia, eles aponta lá na curva do caminho. Ele vai e corre ao encontro do filho, cobre de beijos. E olha que ele está sem anel nos dedos, ele está sem sandálias nos pés, ele está com a roupa toda rasgada, o calçado que ele usava já não era nem mais um calçado, né? Traga depressa a melhor veste, coloque o anel, ele como herdeiro, traga para ele o anel, né? Então, essa atitude é de mulher. Por isso que no coração de Deus não é só pai. O coração de Deus é de pai e mãe. Por isso na parábola Jesus não coloca mãe, porque já está implícito, está ali embutido, que é coração de mãe. Coração de mãe. Detalhes é coisa de mulher. Por isso Jesus vem revelar para nós isso, meu irmão querido, cheio de bondade. E é Jesus que quem me vê, vê o Pai, é a mesma bondade, é a mesma misericórdia, é a mesma compaixão que o Pai tem, o Filho tem. Ele pegou o jeito do Pai e o Pai pegou o jeito do Filho. E aí Jesus vai ao encontro do Filho, né, que estava longe, e chega para o Filho, porque Jesus, dizem que a parábola não era de 2 filhos, a parábola eram 3 filhos, e o terceiro era Jesus. E eu não tenho muita certeza, mas talvez seja o filho do meio. Me desculpe, porque eu sou filho do meio, mas mal comparando. Portanto, para poder dizer que ele chegou ao pé do ouvido do seu irmão e disse para ele: meu querido irmão, papai está com uma saudade imensa de você, volte. Foi por isso que ele voltou. Então, esse reino de Deus é isso, meus irmãos. O reino de Deus é esta leveza. Não precisamos jogar pesado com quem quer que seja. Não precisamos de ser ríspido com as pessoas, né? Porque nós temos que fazer essa experiência desse amor apaixonado de Deus por nós, para que nós também possamos, com a mesma compaixão e com a mesma paixão, nós fazermos a mesma coisa com os outros. Então, não se perturbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo, né? Então esta hora, uma hora complexa, uma hora difícil, mas vai passar, vai passar. Nós precisamos de paciência, né? Ter essa paciência histórica, né? De às vezes até fazer o sacrifício de um jejum que nós estamos tendo que fazer, né? Só que nós vamos crescer por dentro, né? Talvez não ritualmente, mas nós vamos crescer em espírito e em verdade, né? Então, meu irmão, que nós
possamos nos lançarmos nessa aventura bonita de caminhar no Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque o contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é o medo. E por isso nós temos que vencê-lo. E nós não somos capazes de vencê-lo por nós mesmos. E por isso precisamos de uma relação íntima com o Deus da vida, com aquele que é o Senhor. E por isso nós precisamos de encostar o nosso coração no coração dele, para que nós possamos ter os mesmos sentimentos que o Filho teve. Terminando, no Carmelo, logo na entrada, tem esse texto bonito de Santa Teresa, né? Não se perturbe, que o seu coração não se perturbe, que você tenha a coragem, você tenha a paciência, tudo passa, tudo passa. Só Deus não passa. Então, nada te perturbes, nada te amedrontes, né? Então, é seguindo esse caminho, na paciência, a cada dia, vamos vivenciando e o próprio Espírito Santo vai moldando o rosto de Jesus no nosso próprio coração, né? E ele vai, então, arrancando de nós o medo e vai fazendo de nós homens e mulheres que trazem dentro de si a certeza de que são sacerdotes, profetas e reis, como nós ouvimos na segunda leitura. Que Nossa Senhora da Esperança, essa âncora que se encontra aos pés de Nossa Senhora, para dizer para nós, né, que a esperança, essa realidade que está viva dentro de nós, que ela como nossa companheira, nossa mãe querida, presente e viva na nossa história, e que conosco também vai construindo um mundo novo, repleto da certeza de que tudo vai acabar bem. Se não está bem, é porque ainda não chegou ao fim, porque a nossa proteção se encontra no nome do Senhor que fez o céu e a terra.